Tudo na paz, eu sou o Carlos Araújo e aqui tem Teologia com Empolgação. Seja muito bem-vindo às minhas aulas, ao meu canal. Você fique à vontade porque nós chegamos hoje, naquele dia, um dia especial, o terceiro e último dia de aulas sobre os 10 mandamentos e hoje com a temática de os 10 mandamentos, a santificação do sábado e o respeito ao próximo. Chegamos aí na tomada de posição dos últimos conteúdos relacionados aos últimos mandamentos que temos nessa passagem, que é famosa, mas, como sempre, né, o ser humano, ele sabe no máximo na superfície, mas não se aprofunda nem um pouco. Claro, aqui também é uma introdução, porém uma introdução teológica, não é uma aula de um curso de teologia, mas é uma aula teológica, fique sempre muito claro para você, com fontes fidedignas, baseados na maior fonte de todas, para nós cristãos, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Certo? Sem delongas, vamos ver alguns pontos. O sábado como sinal de aliança é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com sua pessoa aqui. O sábado como sinal de aliança. Vou ler aqui a passagem de Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11, que diz o seguinte: lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo santo. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Mas o sétimo dia e o Shabat do Senhor, teu Deus, nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, agora é o 11, né? O mar e tudo que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia do Shabat e o santificou. Bora lá? Estou lendo aqui na tradução da King James, versão King James. Primeiro ponto que nós temos que imaginar aqui é o seguinte, vejam. O significado de descanso e adoração. Falando aqui de sábado, eu não vou fazer uma abordagem apologética, né? Temos aí o caso de algumas denominações que se pretendem evangélicas, que colocam alguns pontos no sábado, que, citando inclusive textos como este de Êxodo e outros do Novo Testamento, entendendo que o sábado ele tem uma função para além do que ele se pretende. Eu penso que é um problema, sobretudo, da interpretação e do olhar que se lança, o olhar teológico, o olhar contextual, o olhar devido sobre o papel do sábado, né? Inclusive, para algumas denominações, colocando o sábado como um instrumento soteriológico, que significa, Carlos, de salvação, entendendo que se você não guarda o sábado, por exemplo, tu vai para o inferno, porque você não guardou o sábado. Eu não vou destrinchar isso em detalhes, porque não é o papel aqui. A ideia é explicar. O primeiro ponto é o significado de descanso e adoração, né? Então, quando você fala da questão do sábado, ele é um dia. Qual é o significado dele? É um dia separado para descanso, para se adorar a Deus, né? Coloquei aqui, né? O sábado, reparem, o sábado é um dia separado para descanso e culto. Essa noção de você parar, de você, até no próprio comentário da NVI, o comentário Roman, essa Bíblia Estudo, ele fala assim, ó, Shabat, introduzido com a dádiva do maná, lá em Êxodo 16, do 22 ao 30, estando o termo Shabat relacionado com o verbo hebraico que significa cessar. Seria uma instituição perpétua, não apenas um dia, para se observar enquanto se recebe o maná no deserto. Ou seja, não se trata apenas de você pegar um dia específico, seja aquele dia lá do maná no deserto, seja qualquer dia no futuro, para você apenas naquele dia específico, quando eles recebem o maná, que é no sábado, ou todos os sábados apenas, mas é um dia separado para descanso e culto, servindo como um momento para a renovação espiritual, visando o quê, Carlos? Conexão com Deus. Propósito, o significado do sábado como descanso / adoração,
Descansar para não viver materialisticamente uma vida que é diferente e, portanto, não pode ser base para a vida espiritual. O homem espiritual, qual discerne todas as coisas, bem como Paulo fala no Novo Testamento, mas dele ninguém é discernido. Ou seja, você precisa ter, de fato, esses pontos de cessar, de cessação, para que você consiga, de alguma maneira, entender e prestar mais atenção em Deus. Por isso que não basta apenas você cessar tudo no sábado e se matar nos outros dias da semana. Né? Embora possa ser até interessante, me parece, para quem consegue guardar o sábado, parece uma prática bem interessante, mas não se trata de um dia específico, né? Apenas, né? Um chamado para você poder refletir como você está conectado, e se não está conectado, se reconectar com aquilo que é mais fundante na vida. E o que é mais fundante, portanto, fundamental, base lá, portanto, base na vida de um cristão? Deus. O seu relacionamento com Deus. Esse negócio aqui de conexão com Deus é você se relacionar com Deus. Cara, o que adianta você guardar o sábado, por exemplo, se você sequer faz devocional nos outros dias? Né? Se eu não medito, se minha mente não está. Imagina o princípio de Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17, que fala de orar sem cessar. Então, vamos conectar aqui, né, refletir a partir do que diz Êxodo, do Shabat, do cessar, da raiz hebraica do cessar, cessar para a vida extra, para poder não cessar para Deus. Você cessa coisas no dia a dia. Você para momentos, não apenas um dia, mas momentos no seu dia, para você meditar e você está permitindo o Espírito Santo transformar a sua vida. Muitas vezes não somos transformados, me parece, porque nos falta esse ponto de cessação. Precisamos cessar uma série de coisas. O que é que eu preciso cessar hoje? O que é que você precisa cessar hoje na sua vida para que você possa ter uma vida mais tranquila, para que você possa ter a presença de Deus que não cessa e que, portanto, te transforme sem cessar. Interessante, né? A razão histórica, né, que é lembrar a criação. Qual o objetivo histórico, meu Deus do céu, do sábado? Lembrar a criação e que tem um pacto. Deus fez um pacto com o povo de Israel. Né? O sábado, ele é lembrete daquilo que Deus é quem criou. A ele pertence tudo. Se a ele pertence tudo, como é que a criatura, como é que a criação racional que consegue pensar em Deus, isto é, o ser humano, né, fora os anjos também, mas os anjos caídos já era, mas o ser humano, como ser que caiu, mas pode ser regenerado, ele ousa não pensar em Deus. Então, lembrete da criação, conforme está lá em Gênesis, certo? Opa, vou botar aqui por lá. Conforme está lá em Gênesis, e vai simbolizar o quê? O pacto, deixa eu ampliar, melhor ampliar, né? O pacto e o estabelecimento entre o que Deus ele pretende fazer, o que Deus ele quer fazer em Israel. Quando você vai para o Novo Testamento, a igreja tem sendo colocada e enxergada como povo de Deus, né? Esse dia também reflete o quê? Algo que é importante. E o que é importante? Reconhecer, apenas reconhecer, aí entra aqui, ó, muita gente triste, por quê? Falta isso aqui, ó. Celebrar. Celebrar o quê? O que Deus ele faz. Deus ele faz aonde? No futuro? Ele fará, portanto, o verbo está lá? Não, ele faz. Ele fez, passado. Ele faz, o presente. Ele fará no futuro. Aonde? Na nossa vida. Na condição histórica, que é onde nós vivemos. Entende isso? Entende isso? Consegue enxergar? Maravilha. E o que precisamos fazer, então, né, o Carlos? Fala aí para mim, o que é necessário fazer? Cara, você precisa, nós, preservarmos, reservarmos tempo na nossa semana. Para quê? Para que eu possa me desconectar com as coisas do cotidiano, com as coisas que acontecem no meu dia a dia, para que eu possa, de alguma maneira, enxergar Deus na minha vida. Então, trata-se do quê? Dedicar. Dedicação. Uma das expressões para amor no dicionário, Aurélio, se mudaram, né?
Uma das definições de amor é dedicação contínua. Eu amo Deus, digo. Amo Deus, diz o Severininho. Diz alguém. Amo Deus. Amas mesmo? Como Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Ah, eu amo a Jesus, eu amo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu amo a obra de Deus, a igreja. Ama, amo. O quanto você se dedica. Qual é o nível de dedicação vertical você e Deus? Qual é o nível de dedicação horizontal você e a obra de Deus que vão chegar agora, já, depois do Shabat aqui? Dedicar um tempo semanal, que ali no Antigo Testamento era um dia específico, mas depois ficou o sábado, o homem vivendo para o sábado, em vez de o sábado servir ao homem para que o homem e o sábado pertençam a Deus. Né? Inverteu-se. Portanto, religiosidade. Amamos religiosidade que nos leva, numa última réplica, à idolatria. Uma idolatria desgraçada que nos afasta de Deus. Não é isso. Não é santificar o sábado para que o sábado seja objeto de adoração, mas é santificar o sábado para Deus, e portanto o sábado santificado para Deus, logo presta atenção que não é um sábado qualquer, ou todos eles especificamente, mas é toda a minha vida, e portanto momentos o sem cessar, né? Não é cessar apenas um tempo para Deus, mas é viver com Deus sem cessar. Então, dedicar um tempo semanal para adoração, para o descanso, né? Para a vida espiritual, para que você exista espiritualmente. Será que estamos existindo espiritualmente no mundo de materialidade? O mundo é materialista, bato nessa tecla insistentemente. Você não perceber isso, não ter a cosmovisão cristã, vai ser vítima fácil. Isso inclui o quê? Momentos de meditação, oração, desconexão das atividades cotidianas. Isso se chama o quê? Devocional. Tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Promovendo o quê? Ambiente tranquilo, tranquilidade que te leva à comunhão com quem? Com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí, não tem comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso, fica o quê? Em uma comunhão miserável com um mundo nada poderoso e todo desgraçado, sem Deus, que leva você a uma vida miserável, leva a mim a uma vida miserável de pecados e de imundícies e de afastamentos do Senhor constante. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida. Beleza? Bem, dito isso, vamos lá. Honrar pai e mãe. Vamos para os mandamentos agora para a relação com a criação de Deus. Onde é que está isso aí? Né? Beleza, cara, mas como é que eu vejo isso aí? Êxodo capítulo 20, versículo 12 agora. Êxodo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vou ler até aqui o comentário da Roman. Repare, da King James, mais o comentário Roman. Ele fala assim, ó. Um filho obstinado e rebelde que recusasse outra disciplina podia ser levado perante os seus líderes para julgamento. Aí ele Deuteronômio 21, 18 ao 21, Levítico 19, 3. Os filhos de Eli mostraram desprezo por seu pai e pelo Senhor, que lhes trouxe a morte como resultado. Aí tu vê isso lá em 1 Samuel 2,12, até 17, 22, depois 25, capítulo 25, versículo 29 ao 30 também. O respeito e a bondade que Ruth e Boaz mostraram a Noemi, e que José mostrou a Jacó, constituem o quê? Exemplos positivos. Isso está onde? Provérbios 1:8, Provérbios 19:26, Provérbios 20:20, Provérbios 23:22, Provérbios 28:24, Provérbios 30:17. Se prolonguem os teus dias, pode se referir à posse do quê? Da nação na onde? A terra. Deixar de honrar os pais foi um dos pecados que Ezequiel relacionou em uma descrição do povo de Jerusalém antes que a cidade fosse destruída. Isso está em Ezequiel 22:7, também em Miqueias 7:6. Vida longa para indivíduos também é possível e é mencionada em outros lugares como um resultado do quê? Operado pelo Senhor. Em razão do quê? Da obediência leal. Isso em Êxodo 23:26. Então, assim, a Roma já descreve bem, certo? Então, o que precisamos? Honrar pai e mãe. Observe o mundo ao redor.
casos da Aristóteles, esqueci o nome da menina lá, que junto com os namorados mataram os pais. Agora tá dando ibope, até série tem dessas coisas loucas e tristes da realidade humana, né? O que podemos observar aqui? Precisamos observar algumas coisas. Primeiro, significado do respeito. Né? O que significa isso? Né? Respeito aos pais, ele vai refletir, então é um reflexo de um coração que respeita quem? Respeito aos pais, um doce para vocês. Se você conseguir acertar. Respeito aos pais reflete um relacionamento e um respeito profundo com quem, meu Deus do céu? Com o Senhor. Se respeito meu pai e minha mãe, obviamente respeito a Deus. Eis a questão. Né? Respeitar meu pai e minha mãe significa o respeito que eu tenho pelo meu próprio Deus. Olha lá, honrar pai e mãe é um reflexo do amor e do respeito. E por que eu respeito a Deus? Porque senão ele vai me jogar no inferno, eu vou torrar até sobrar cinza, sobre cinza, depois ser restituído e eterno. Não, calma aí. É claro que isso é significativo, mas esse é o motivo principal? Esse tem que ser o motivo principal? Claro que não. O respeito devemos nutrir em relação a Deus, em nosso coração, mostra a obediência a Deus, porque amamos Ele. É o amor que é prioritário. Né? Este mandamento também atua como base. Lembra da questão basilar? Bases. E base serve para quê, caros? Para construir algo que permaneça em pé. Quanto mais forte a base, o homem construiu uma casa na rocha. Permaneceu. O outro na areia. Não permaneceu. A rocha, a base, é que vai levar isso. Então, esse mandamento, ele atua como base nas relações que eu tenho dentro da minha família. Eu quero um casamento saudável. Eu quero meu relacionamento com os meus filhos saudáveis. Com os meus parentes saudáveis. Deus, isso tem que ser a base. E aí, o reflexo disso não é apenas honrar meu pai e minha mãe. Então, minha tia Antônia, que é chata para uma caramba, eu quero que ela distante de mim. Ela que se ferre para lá. Eu não gosto da tia Antônia. Né? Meu filho, não é isso. Não é apenas o seu pai e sua mãe, mas a partir, assim como o sábado não é apenas o sábado e o resto do dia toca o terror, o restante da semana, não. Da mesma forma, não é apenas meu pai e minha mãe, claro, que em ordem hierárquica, foi uma gagueza terrível aqui, mas vamos lá. Não é apenas, não são apenas esses, mas é a ordem parental. A família, o núcleo familiar, o núcleo rígido, pai, mãe, filhos, e depois se espalhando para os parentes familiares, isso vai reverberar onde? Em todas as outras pessoas, né? Onde a comunicação e o respeito mútuo, ou seja, de um pelo outro, são primordiais. Né? Isso é o que precisamos ver, precisamos enxergar, né? E tem benefícios aí? Será que essa promessa aí tem benefícios, Carlinhos? Será que ela tem a promessa de estabilidade e prosperidade? É estabilidade e prosperidade. Se você volta na nota que eu li aqui da Roman, você vai ver que é exatamente isso. E aí o que nós temos? Né? A promessa contida nesse mandamento é de estabilidade e prosperidade. Estabilidade não varia, não há uma soma de variação. Tô casado hoje, não sei se estou casado amanhã, tenho respeito hoje da minha filha e do meu filho, não sei se tem amanhã, tenho respeito hoje da minha mãe e do meu pai, não sei se tem amanhã. Não! É estável, é permanente. Existe, claro, umas farpas, algumas coisas alinharem, porque afinal de contas estamos na perspectiva do caído, do ser caído, salvo em Cristo Jesus, mas ainda com esta carne. Então, respeitar a paz não apenas fortalece os laços familiares, mas também cria um ambiente propício para o quê? Para o crescimento e a saúde emocional. Olha lá, o que está todo mundo falando hoje é coach, é psicólogo, é filósofo, é todo mundo falando do que, meu Deus? Saúde emocional. O cara é um gênio, é maravilhosamente inteligente, mas não tem inteligência emocional, saúde emocional, não é contratado na mega empresa. Aí o cara que é mediano para bom, né, inferior a ele intelectualmente, mas tem decência emocional, consegue lidar muito bem com as emoções, é contratado. Isso está aqui, ó, na Bíblia há milhares de anos. Declarado, né? É a base, é o crescimento para a saúde emocional de todos os membros da família, de toda a família. Portanto,
Isso não é privilégio de uma coisa ou outra, não. Né? E aí, é claro, isso remete a um cuidado com a criação, né, senhores? Um cuidado com os idosos, um cuidado, né? Reservar tempo na semana para você poder cuidar, não só na semana, mas no seu dia a dia, cuidar e olhar e ter uma atenção para os pais que são idosos. Acho que cabe aqui uma reflexão para além do texto, mas não ferindo os princípios do texto. Baseando-me no princípio do texto, podemos pensar tranquilamente isso aqui, ó. Um exemplo prático para honrar os pais aqui, né, seria exatamente oferecer um cuidado e atenção aos nossos pais idosos. Eu tenho uma mãe idosa, não tenho mais meu pai biológico, nem meu padrasto, que foi meu pai de criação, faleceram já, né? Mas eu tento cuidar da minha mãe, preciso cuidar melhor ainda. Sempre estou buscando. Esses dias eu vi uma professora amiga minha que levou, né, a mamãe num show, né, da época dela e tudo mais, bem tranquilo, e ela ficou muito feliz, a mãe com mais de 80 anos. Querendo ou não, gente, isso é. E assim, uma moça que não é da igreja, né? Levou a mãe, mas é música secular. Tudo bem, querido, só presta atenção no princípio, tá? Apesar, não era nenhuma música esculhambada, era uma música lá, essas flashbacks, sei lá como é que é isso, né? E levou a mãe. Repare, uma atitude belíssima. A mãe, com 80 e poucos anos, pôde ter essa emoção. E muitas vezes nós, crentes, fazemos o que pelos nossos pais idosos? O que fazemos pelos nossos familiares e pais idosos? Hein? O que fazemos? Né? Nada, muitas vezes. Muitas vezes nada. Pelo contrário, às vezes damos trabalho. Às vezes temos a pachorra de dar trabalho. Isso aqui vai demonstrar o quê? Amor, gratidão, promover um sentimento de dignidade e respeito. Dignidade porque Selém Demut, imagem e semelhança de Deus, durante a fase, uma das fases mais vulneráveis da vida. Certo? E para a gente finalizar aqui, vamos lá. Proibições e práticas aqui, né? E aí o restante da criação. Primeira, o que nós vamos ter aqui das proibições e práticas? O final dos 10 mandamentos é a proibição do homicídio, do adultério, do furto e da cobiça. Correto? Deixa eu voltar aqui. Ó, proibições e práticas, então, da coisa. Vamos lá? Isso aqui tá onde, meu Deus do céu? Onde é que tá isso aí, ô Carlinhos? Tá em Êxodo, agora do 13 ao 17. Do 13, Êxodo 20, do 13 ao 17, que diz assim. Êxodo 20, do 13 ao 17. Tá grudada a página aqui? 13. Não assassinarás. Não matarás, né? 14. Não cometerás adultério. 15. Não furtarás. 16. Não darás falso testemunho com o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é do teu próximo, que é do teu próximo. Sem números aqui de conselhos finais para a nossa reflexão aqui, conselhos práticos, conselhos éticos. Vamos lá, primeira proibição do homicídio, de matar, né, gente? Tem uma discussão bastante acentuada. O que é o significado geral da questão, né, do homicídio? O que nós temos aqui? Repare, a proibição do homicídio, ela garante a proteção da vida humana. Qual que é a ideia? Proteger a vida humana, porque a vida vem de Deus. A vida veio do cara. Eu fiz uma filha, 2 filhas, então saiu vida de mim. Não, querido. Saiu a questão do espermatozoide, que depois fecundou. Nem a minha esposa sozinha, nem eu sozinho geramos vida. Quem gerou foi Deus. Ele apenas nos usou como instrumentos. Proibição, então, do homicídio, matar. Proteger a vida humana, que é o princípio fundamental para quê? Conviver. Se a gente começar a se matar, acabou. Um sociólogo e filósofo chamado Thomas Hobbes diz que o homem no estado de natureza, quando ele não vive em sociedade, onde há proteção, ele se mata. Ele é homus lupus homini, ou seja, o homem se torna o lobo do homem, que significa que ele se torna o próprio predador dele mesmo. Sei lá. E parece que é isso mesmo. Não é à toa que todos os lugares do mundo hoje vivem em países, cidades, estados, comarcas e lá e por aí vai. Municípios, para quê?
para que possam haver proteção. Porque aí se mata. Eu lembro que em 2017, se eu não me engano, o Estado, o Espírito Santo, teve uma greve de polícia, não pode ter normalmente, mas teve por alguma razão. Em 2 semanas, tivemos 117 assassinatos, a troco de nada. Estava sem policiamento, o povo começou a matar. Por isso. Só não tem policial. Vamos matar as pessoas então. Olha que loucura, né? Então esse mandamento, ele vai refletir o valor que é intrínseco da vida humana. Todo ser humano, mesmo que ele seja um desgraçadinho, ele tem direito à vida porque ela é dada por Deus, né? A dignidade, mesmo que ele não preste, tá? Porque imagina se Deus fosse tirar a minha vida porque eu não presto. Já pensou nisso? Não, mas eu sou melhorzinho do que o outro. Será mesmo? Né? Proibição do adultério. A mulher do próximo, que Jesus vai depois levar isso aqui no Novo Testamento, você sabe, né? Adultério, roubo, tudo isso aqui Jesus vai colocar numa outra perspectiva. Se você está pensando em fazer, você já está errado, né? E aí aqui o adultério, ele vai comprometer, por quê? Mas naquela época não tinha, né? Não, gente, estamos com problemas de geração, as pessoas não têm filhos. Como é que vai ser do nosso futuro? Ninguém sabe o que vai ser do nosso futuro. Não temos filhos. Os jovens não têm filhos. Eu tive 2 filhas. Para começar a crescer, eu tinha que ter 3. 2 eu só empatei. Minha esposa e eu vão ser levados pelo Senhor. Ficam nossas 2 filhas. 2. Manteve. Tem gente que tem 1. Tem que não tem nenhum. Mas hoje eu acho que é 1,6. Né, a taxa de natalidade aqui no Brasil. 1,6. Ou seja, é pouquíssimo. Não vai. A partir de 2030 o Brasil começa, ele estagna. E entre 2030 e 2060, se eu não me engano, o Brasil, se nada acontecer, se não vier gente de fora para ter filhos por nós, já que nós não temos filhos, se nada acontecer, o Brasil, em 2060, ele vai estar pela metade. E aí, o problema são as coisas que estragam as famílias, entre elas o adultério. Compromete a dignidade, a fidelidade nas relações conjugais. Este mandamento enfatiza a importância do respeito e da lealdade, fundamentais para harmonizar a família e social. Né? Então, assim, cara, o amor esfriou. Vai esfriar mesmo, porque amor, se tu não cuida, esfria. Meu amor pela minha esposa por mim, meu amor por qualquer outra pessoa. Se não cuida, esfria. É cuidar e orar a Deus para que a coisa aconteça. Proibição ao furto. E aí aquela coisa, né? Roubar um negocinho, roubar um negoção, tudo a mesma coisa, e é por aí mesmo, tá? O furto é uma afronta ao que pertence ao próximo, incentivando a valorização do que se tem, né? Então, você valoriza exacerbadamente o que o outro tem a ponto de querer tomar dele. Este mandamento promove um sentimento de segurança e paz na sociedade. Tem lugares que as pessoas deixam as coisas lá e ninguém rouba. Maravilhoso, né? Essa é a luta. É essencial para a convivência saudável do ser humano. Belezura? Proibição da cobiça no geral, que aqui é inveja, né? O 10º mandamento. É inveja, meu querido. A tradução disso daqui é a inveja. A cobiça sendo desejo desmedido pelo que pertence ao outro. Né? É seu? Não é. Então tira o olho. Leva às ações prejudiciais, sabemos. Este mandamento ele ensina a importância do contentamento. Aqui está. Que é a sede da felicidade. O contentamento é a sede da felicidade. O contente é a pessoa que está, como é que fala? Satisfeito, é a satisfação plena. Felicidade e satisfação plena. Então, quem está satisfeito está feliz. E se controla, fundamentais para a felicidade individual. E a pessoa, então, ela botando o olho naquilo que é dos outros, comparações, etc., ela vai se arrebentar toda e a vida dela vai ser toda desgraçada, meu. É isso. Porque ela não consegue viver com o que ela tem. Mas ela tem pouco, é difícil. Sim, às vezes a vida é miseravelmente difícil. Mas já viu? Aquelas pessoas extremamente pobres, até miseráveis, de tão pobres, que estão bem, porque quando tem o que tem, o pouco que tem é hipervalorizado. E aí eu vejo, muitas vezes, em minha vida e na vida de outros, nós não valorizamos aquilo que temos que Deus nos deu. Isso é problemático demais. Inveja, coisa terrível para a nossa vida aqui. E criação um plano para adoração. É uma coisa importante para nós pensarmos aqui. Veja, dedicar um tempo semanal para adoração, descanso é crucial para a saúde espiritual e emocional, como vimos. Também criar um plano
que inclua momentos de desconexão das atividades cotidianas para contemplação e renovação. Faça isso, né? E tem até a frase aqui, ó. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, né? Hebreus 4:9 vai dar a entender isso, né? Outra coisa, essa aula nos permite reavaliar as nossas atitudes. Precisamos reavaliar o que fazemos, né? A reavaliação das nossas atitudes em relação aos pais ou figuras de autoridade fortalece relacionamentos e honra valores familiares. Então, o que eu preciso? Promover respeito. Promovo o respeito hoje? A minha presença nos lugares, família fora da família. Promove o quê? A tua presença nos lugares, família fora da família. Promove o quê? Meu irmão, minha irmã. O que promove-se através da sua presença? Promover o respeito e o cuidado pode gerar um ambiente harmonioso e saudável. Da onde eu tirei tudo isso? Despedindo aqui. Bíblia de estudo King James. Meio distorcido o negócio aí, mas vamos lá. Bíblia de estudo King James e Bíblia de estudo Roman. As duas, certo? Principalmente a Roman. Os comentários são Roman. Fica aí a dica. Você pode comprar. Os comentários são os mesmos, tá? A King James ela é um calhamaço maior, né? Ela tem alguns estudos a mais, etc. Eu acabei optando por isso, né? E tem a linguagem King James. A Roman tem a linguagem João Ferreira de Almeida. Se não me engano, a revista é atualizada. Então você pode, que gosta dessa linguagem mais clássica, pode escolher ela também. Queridos, muito obrigado por ter ficado comigo nessas 3 aulas. Agradeço a Deus aí pela sua vida. Espero que você tenha aprendido muitos com essa 1h30 aí de cursos, um pouquinho mais de 2 horas comigo aqui. Espero que Deus abençoe a sua vida. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou dessa playlist, curta, compartilhe, né, mande para outras pessoas. Aqui embaixo deve ter um link para que você possa fazer um curso de aprofundamento. Carlos, gostaria de me aprofundar. Eu sinto a necessidade. Benção, tudo que você tem colocado aí gratuitamente para mim, mas eu preciso investir e preciso me atualizar. Sinto que é a hora de dar um passo teológico além. Então, clica aí e faz o curso que está indicando aí, que é meu. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Continue comigo aqui nos mais variados estudos, né? Temos estudos teológicos, estudos bíblicos, estudos que se voltam para apologética também. Aguarde, muita coisa boa virá. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.